Bem-vindos ao nosso quinto encontro da disciplina de Segurança da Informação. No encontro, começo falando com vocês sobre um órgão chamado CERT-BR, que eu tenho a impressão de que a maioria de vocês não conhece. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Ele é um grupo, que ele faz parte do Comitê Gestor. O Comitê Gestor, para quem não sabe, é quem centraliza toda a estrutura de internet no Brasil. Quando você resolve criar um domínio .com.br, .adv.br, um domínio que esteja dentro do Brasil, é esse comitê gestor que vai validar se o domínio está disponível ou não. Então, é um órgão centralizador de toda a comunicação via internet e, com essa responsabilidade, ele tem um braço, uma vertente, que é esse centro de estudos, que tem a função de identificar e criar novas práticas para que os dados continuem seguros. A missão deles não é fácil, vocês sabem muito bem que eles estão sujeitos a todo tipo de interferência. Tudo aquilo que vocês viram na cartilha pode sim comprometer a segurança de dados. Então, o CERT ele tem um papel de estar à frente do que acontece em termos de segurança, criando práticas, divulgando boas práticas, coibindo e criando camadas de proteção para que o uso das redes continue sendo seguro para aqueles que dependem da utilização delas. Não preciso dizer que hoje a dependência de comunicação, das redes de comunicação, e aí vocês vão entender principalmente a internet, é fundamental para a realização de todos os trabalhos. Mas a gente precisa ter mecanismos que garantam a segurança daquilo que a gente está fazendo. Então, deixei aqui, vocês têm o endereço do CERT, cert.br, tem um barra sobre aqui que você pode entender um pouco mais sobre ele, porque ele afeta diretamente a saúde dos dados que vocês são responsáveis. E olhando o material e a estrutura do CERT, eu vou compartilhar com vocês hoje 3 tópicos que eles se encontram naquela cartilha que foi compartilhada ali pelo pessoal do STJ, e não tenham dúvida que o material gerado pelo STJ ele foi embasado em algo, e esse algo são as diretrizes que são compartilhadas pelo CERT. Para o pessoal de publicidade e propaganda, eu peço uma atenção especial, e vocês têm conteúdos, tópicos, disciplinas que falam sobre isso, mas eu gostaria que vocês olhassem para o material, além da questão técnica que ele traz, mas que vocês olhassem a abordagem que é dada, a forma de comunicação com que o assunto é tratado. Já está no material de apoio de vocês os 3 exemplares do material que eu vou usar nesse encontro. Já subi como aula 5, eles estão aqui disponíveis para download de vocês, caso queiram. Os 3 fascículos que eu estou usando e que vou passar a comentar com vocês nesse encontro. Bom, parece repetitivo, mas eu tenho certeza que nunca é. O cuidado que vocês precisam tomar e mais ainda, eu tenho certeza que vocês sabem de tudo que eu vou falar. Se não sabem, é importante que a gente acaba complementando o conhecimento de vocês. Mas políticas de backup, esse é o primeiro fascículo aí que eu compartilho com vocês e que está disponível para download. O material não é de autoria própria, mas é um material que ele é disponibilizado pelo CERT. Por isso que eu comecei esse encontro contextualizando vocês com relação ao papel que esse órgão ele tem na nossa internet. O NIC-BR
também faz parte ali do CGI, que é o Comitê Gestor de Internet. Então, em conjunto, eles acabaram editando esse material, que ele é de domínio público, por isso que eu posso, sem nenhum tipo de risco e nenhum tipo de crime, compartilhar com vocês. Então, políticas de backup, né, claro, faça seus backups. E aí, como eu disse ao pessoal de publicidade, né, que vocês fiquem atentos à forma de comunicação do material. É um material simples, é uma linguagem direta, é uma linguagem que ela não tem muitos termos técnicos, mas ela tem a função de informar. Então aqui fica muito claro que eles pesquisaram e trabalharam muito bem qual que é o público-alvo que eles querem atingir. Porque por vezes a gente acaba usando termos mais técnicos e isso dificulta o entendimento, né? No caso aqui, uma linguagem bastante tranquila, começa ali despertando a curiosidade do usuário sobre o que pode acontecer caso, né, ele tenha ali a perda do seu equipamento celular ou do seu tablet, né, do seu notebook, que inclusive é um dos pontos que alguém colocou no nosso fórum da semana anterior, né, a necessidade da gente ter um melhor cuidado com os nossos dados. E sabe muito bem disso aquela pessoa que teve o seu celular furtado, e se não foi furtado, né? Mesmo após uma quebra irrecuperável, e a pessoa precisou restaurar a sua conta, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês perderam dados em trocas de equipamentos. Por quê? Porque o backup não está em dia, porque a quantidade de dados que eu tinha no meu smartphone ela era tão grande que a minha conta de backup ela não suportava. E aí eu nem tinha observado que o backup das minhas mensagens já estava há um mês, há 6 meses, sem ser realizado. Então, somente em momentos de perda é que a gente vai dar devida importância à realização de backups. Sabemos muito bem que os backups eles não podem ser feitos no mesmo local em que o seu equipamento está, né? Então, é um pouco disso que traz aqui, né, esse próximo material. E aí, gente, com muita tranquilidade, né, o meu papel aqui é provocá-los. Vocês podem fazer a leitura detalhada, podem aprender um pouco mais, podem corrigir posturas que elas estão incorretas, né, e também, né, a ideia é diminuir aí alguns receios que vocês têm. Por exemplo, o fato de vocês utilizarem um serviço de nuvem para realizar backup dos seus dados. Os meus dados vão estar mais expostos se estiverem na nuvem. Não necessariamente, né? Então, a recomendação de uso de serviço em nuvem, ela é importante por conta da praticidade. Até porque, né, poucos de vocês vão conectar um smartphone em um computador para poder realizar a cópia dos seus arquivos no computador, para tirar do computador e depois transferir isso para um pendrive, por exemplo, né? Algumas pessoas podem fazer, mas vocês, em sua grande maioria, não. Então, configurem sim um serviço de nuvem, habilitem sua conta, e a gente fala daqui a pouquinho sobre autenticação, sobre política de senhas, mas façam isso, né? Levando para o aspecto profissional, e também no fórum alguém falou com relação ao uso do telefone particular para fins de trabalho, para fins empresariais. E vocês acabam misturando as coisas, né? A sua conta de WhatsApp, ela tanto é uma conta pessoal, que você bate papo com os amigos do futebol, que você tem aqueles grupos que dão bom dia, boa tarde, boa noite, mas também é onde você centraliza toda a sua comunicação com os seus clientes, sem fazer backup nenhuma dessas conversas, sem você armazenar corretamente os dados que esse seu cliente lhe transmite, quer seja de uma ação, quer seja um comprovante, e tudo isso fica no seu smartphone porque é rápido. Você clica, abre, já tem acesso. Só que em um momento de perda, você não tem mais esse documento disponível. Aqui fala um pouco sobre o backup em celular, né? Como é que você habilita a utilização de Wi-Fi, a questão dos horários que esse backup é feito, enfim, detalhezinhos importantes, né, que a gente deve tomar,
né. Ao final aqui ele fala desse fascículo sobre furto de celular, que aí eu trato ele num outro encontro, né, a questão da gente proteger, da gente guardar o e-mail, né, de nós termos habilitado, quando possível, né, a opção de rastreio e mesmo de bloqueio para quem tem um iPhone, pode ser uma opção interessante, mas isso é pauta para uma outra conversa. Habilitação de backup automático, porque a gente vai no começo sim, nós fazemos, com o tempo a gente vai se esquecer, e levando para a estrutura dos escritórios de vocês, quer seja jurídico, quer seja uma agência, né, de alguma forma, tudo aquilo que é criado pela agência precisa ser copiado. Imagina você no meio de um projeto, por algum motivo deu pane em um dos seus equipamentos e você perde tudo que você estava criando para aquela campanha, que ela deve ser entregue na próxima segunda-feira. Então, é fundamental a utilização, mas é fundamental também que vocês, publicitários, criem as suas cartilhas, e aí fica a ideia da linguagem que está sendo tratada nessa, para que as pessoas que trabalham com vocês sigam essas boas práticas. Não estou dizendo com isso que os nossos amigos da área jurídica também não devem ter a mesma preocupação. E pode ser até que eles encomendem de vocês, com uma linguagem mais clara, as cartilhas, né? Um aspecto importante que também eu vou resgatar um outro post do nosso fórum, alguém disse que, poxa, além da cartilha impressa, seria muito interessante se também ocorressem treinamentos online com relação às boas práticas de segurança da informação. Vamos trazer isso para essa rotina de backup? Será que nossos amigos publicitários não deveriam criar uma campanha com alguns vídeos instruindo os usuários das consequências de um backup não realizado, ou ainda da violação de outras boas práticas que a empresa possui? Então, é um campo vasto para a gente gerar material. Não necessariamente hoje os treinamentos eles são síncronos, né? Eu preciso ter uma plateia e com essa plateia formada disparar um treinamento. Eu estou admitindo um colaborador novo, eu vou colocá-lo numa sala para que ele leia o material. Não, você pode disponibilizar uma sequência de vídeos instrutivos e ao final desse conjunto de vídeos, você aplicar um formulário, um questionário, validando ali a absorção do funcionário daquilo que foi apresentado. E aí me lembra, né, mais um post da nossa entrega anterior, onde foi trazido por dois alunos, inclusive, né, que uma empresa, além de realizar o treinamento sobre segurança de informação, a própria empresa encaminhava para o colaborador um e-mail de phishing, né? E testava. Se o colaborador clicasse no e-mail ao invés de avisar o departamento responsável, ele tinha que voltar para a reciclagem. Se ele avisasse o departamento, significa que o treinamento foi bem sucedido. E a ideia me pareceu bem interessante, que ela pode ser expandida para outras boas práticas que todos nós temos que seguir. Faça backup de manuais, né? Se você tem um procedimento interno, se você tem regras, também é importante que você os guarde. E sempre, gente, armazenamento de backup não é no local onde os dados estão. Não é em uma sala, não é em um armário dentro da própria empresa, né? Preferencialmente, um backup não pode ficar na sede da empresa, né? Aí a ideia da nuvem é uma boa, aí a ideia de GED, né, que é a digitalização de documentos, também pode ser uma prática interessante, porque caso aconteça algo com a estrutura física, os dados estão preservados e em pouco tempo você tem a operação no ar novamente. Um alerta com relação a dados desnecessários, que vocês sabem muito bem, né? Faça a seleção daquilo que deve ser backupeado e faça a limpeza daquilo que é descartável. E aquilo que você já guardou em um ambiente seguro, retira também do seu equipamento, porque caso ele seja roubado ou perdido, pessoas indevidas podem ter acesso a dados sensíveis. Então, a recomendação está aí. É importante vocês seguirem. Mais de uma cópia de segurança. Dificilmente as pessoas fazem um backup. Quem dirá dos?
Então, fica aí para vocês, coloquem também dentro das boas práticas, né, a realização de pelo menos duas formas de backup, uma imediata, né, que você consiga rapidamente restaurar, e uma outra, caso a primeira falhe, que você ainda assim consiga ter acesso. Verificação em duas etapas é o tópico da nossa próxima cartilha. Acesso indevido, aí muita gente trouxe lá no fórum alguns comentários sobre a LGPD. É uma pauta, sim, que a gente vai ter que explorar um pouquinho mais, com um pouco mais de profundidade, mas criptografia, né, senhas, é importante, é fundamental para que esses backups sejam feitos. Não se esqueçam que vocês podem terceirizar toda a rotina de backup de vocês. Basta vocês se aprofundarem um pouquinho como isso pode ser feito. Coisa importante, não é só você backupear, não é só você copiar. Todo backup ele tem que ser testado. Você tem que ter garantia de que aquilo que você copiou pode ser restaurado. Então, por vezes, é importante pegar um backup e tentar restaurar. E não esperar que aconteça um incidente e você perceber que tem algo errado com aquilo que foi copiado. Atualização de aplicativos, né? E aqui finaliza aí o assunto backup, que vocês podem ler com calma, né? Achando que esse assunto é de interesse de vocês. Eu tenho certeza que é. Segundo tópico, que o material também já está com vocês, fala sobre autenticação, que às vezes vocês não entendem muito bem por que tem autenticação de dois fatores, por que tem senha, por que eu tenho que colocar maiúscula, minúsculas, caracteres especiais e que é difícil. E aí vem o primeiro ponto, né? Muitos de vocês colocam a mesma senha para acessar várias contas diferentes. A sua conta no banco tem a mesma senha da sua conta de e-mail, que tem a mesma senha da sua conta do Drive, que tem a mesma senha da sua conta do celular. Isso é um risco enorme, porque caso a primeira senha vaze, a pessoa que tiver acesso a ela, ela vai tentar essa mesma senha em vários lugares. Poxa, mas é muito mais fácil eu conseguir memorizar as senhas iguais. Eu concordo com vocês. Mas vocês têm que ter mecanismos para a guarda dessas senhas e, é claro, coisa que também ninguém faz, a troca periódica dessas senhas. A gente só percebe o problema quando a situação já está instalada. Isso me lembra um aspecto que vocês também não cometem, que é o compartilhamento de senhas. A sua senha da aplicação é a sua identidade. E quando você compartilha com um companheiro de trabalho, tá, usa a minha senha aí, usa o meu login. Tudo aquilo que a pessoa fizer vai estar sendo registrado com o seu usuário, sob a sua responsabilidade. E por muitas vezes, né, são divulgadas situações de acessos indevidos, situações de mau uso e até situações de fraude, onde o usuário que realizou não estava usando a senha própria, ele usava a senha de alguém que foi compartilhada. Então dá uma olhadinha no seu trabalho, de repente as pessoas ao seu redor, seus amigos, sabem a sua senha de acesso, né? E isso para você pode ser um risco. E é por esse motivo também que muitas empresas e muitas soluções de software, elas acabam ativando a verificação em duas etapas. Você tem uma senha que você digita, que ela é memorizada, só que você recebe também um token. Pode ser via SMS, como o exemplo aqui, pode ser via WhatsApp, pode chegar no seu e-mail. Isso para quê? Para dificultar, né, o vazamento de senha. Se a sua senha memorizada vaza, ainda assim você tem o segundo fator. Mas isso também pode se tornar um problema, né? Em caso de perda, esquecimento, falta de bateria, você não consegue acessar o sistema. Então, é importante que você tenha, além do envio para um smartphone, alguma outra forma de você receber esse segundo fator, para comprovar de que de fato você é a pessoa que está usando o sistema. Alguns usam um token físico, os bancos usavam muito token físico antes, e isso com o tempo foi substituído por token nos telefones.
Só que aí volta uma questão que eu acabei de comentar. O uso do telefone pessoal para fins profissionais. Isso pode ser um problema. Porque, por exemplo, o seu colaborador, quando é desligado, o smartphone é dele, não de vocês. E ele pode ter algum tipo de vazamento no smartphone que pode comprometer a segurança da organização de vocês. Então, tem algumas dicas aqui de como a gente utilizar duplo fator de maneira segura, né? A chave de segurança, receber por SMS, gerar um código de backup, uma senha mestre que você guarda em algum lugar. Acabei de falar, né? Senha diferenciada para cada conta, não usar a mesma senha em todas. A questão das senhas fortes, que é o que eu disse, letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais. Por quê? Porque em tecnologia nós temos alguns softwares que são facilmente baixados, que eles podem ser usados para quebrar senha. Basta que eu indique a ele que quebre uma senha para mim de 8 caracteres, por exemplo. Ele vai ficar tentando várias combinações até encontrar a combinação correspondente à senha que você criou. Se você tem uma senha fraca, o nome de um animal, o sobrenome, o nome de alguém da família, nomes simples, são muito mais fáceis de serem quebrados. Quando você coloca números, isso dificulta um pouco. Agora, quando você passa a adotar letras maiúsculas e minúsculas e acrescenta caracteres especiais, não digo que é inquebrável, mas o tempo de processamento para descobrir essa senha, ele é muito maior e acaba se tornando desinteressante tentar quebrá-la. Armazenamento de senhas, né? A primeira forma de armazenar senhas é num papel de pão. Você armazena no papel, coloca na sua carteira. É igual andar com o cartão de crédito e a senha do cartão junto, para você não esquecer. É claro que vocês olham para esse cenário e vão achar que é uma certa imbecilidade fazer isso, né? Ter o cartão e junto dele a senha. Mas é só vocês olharem ao lado que vocês vão lembrar de pessoas que já tiveram essa prática e, consequentemente, tiveram as suas perdas. Mesma coisa com relação às senhas de vocês armazenadas na sua agenda, as senhas de vocês num post-it. Passa alguém diferente, olha o seu equipamento, vê o post-it, pronto, já tem acesso. Existem sim aplicações, existem softwares que você paga um valor que não é tão significativo e você usa ele como repositório de senhas. Aí ele tem uma criptografia, você tem uma senha única para acessar o repositório. Se está no smartphone, por exemplo, eu posso colocar a chave para abrir o aplicativo como sendo minha digital. Ou um reconhecimento facial, como muitos bancos estão fazendo. Então, com a minha digital, eu desbloqueio o software que armazena as senhas, eu escolho, por exemplo, né, não é necessário, mas vamos imaginar, a senha do AVA, escolho e a aplicação preenche a senha do AVA com aquela que está armazenada. É muito melhor do que vocês ficarem usando a mesma senha para tudo ou anotando em papel de pão. Vocês trouxeram, antes do fórum, muitos exemplos de vazamentos de dados. Uma construtora teve um caso do próprio, um aplicativo dentro do Facebook e tantas outras que vocês contribuíram. O ponto é, se vocês ficarem sabendo que determinada rede que vocês utilizam teve informações vazadas, primeira providência de vocês, troquem as suas senhas. Ah, mas pode ser que o meu usuário não estivesse dentro daquele conjunto que foi exposto. Ainda, ainda assim, troque a sua senha. Troque periodicamente. Mas é a recomendação. Infelizmente, nem todo mundo segue e acaba depois pagando por isso. Contas importantes, acesso a banco, né, contas privilegiadas, muito cuidado com essas senhas, não guarda no mesmo lugar, né, enfim. Tem uma proteção especial. Senhores advogados que acabam tendo acesso a processos, eu sei que vocês precisam ter um certificado digital, né, para comprovar a autenticidade, mas além do certificado tem também o seu usuário. Então, assim, bastante cuidado
com a criação das suas senhas, os endereços de e-mail e aquilo que de repente vocês podem ter compartilhado, né, e que pode ferir aí as regras de privacidade. Falei já, né, não compartilhamento de senhas, porque é a sua identidade online. Então, caso você tenha compartilhado, sugestão, troca a sua senha. E se alguém perguntar, fala, olha, solicita a habilitação do seu usuário para isso, né? Será muito mais seguro para vocês. Seus equipamentos com autenticação, né? Não deixe equipamento desbloqueado. Perguntas e senhas difíceis, né? Por favor, né? Não deixem coisas muito óbvias. E assim vocês seguem também. Mesma coisa, né? O material está lá, vocês têm acesso e podem continuar a leitura. Então vejam de novo publicitários, né? Com uma linguagem bastante leve, né? Usando aí imagens e tal, deixando bem tranquilo. Essa cartilha trouxe também um assunto que é de suma importância, né, para que a gente tenha segurança dentro do nosso ambiente profissional. Por último, né, eu acho que esse ano é propício falar sobre isso novamente. A gente está entrando num período terrível com relação aos boatos, né, que ele se tornou popular com o nome de fake news, e eu não vou entrar em nenhuma discussão política, né, só vou falar para vocês com relação às consequências, né, desse tipo de violação, né, porque o fato de você estar divulgando informações não verdadeiras de uma fonte não confiável, isso acaba, além de sobrecarregando a rede, você acaba gerando uma desinformação, né, onde as pessoas não têm mais confiança de que aquilo de fato é verdade ou não. Então, os boatos, eles são conhecidos com o nome técnico de hoaxes, né? E aqui a gente ouve muito falar em fake news, né? Informações falsas, notícias falsas. Aí vem a questão do não compartilhamento, não importa de onde venha, né? Às vezes você até recebe de uma fonte que você conhece, mas como houve o confisco de dados daquela pessoa, quem está divulgando não é quem você imagina. Não é porque é da minha conta no Instagram, por exemplo, que aquela postagem ela está sendo feita por mim. Quantos Instagrams, quantas contas de Instagram hackeada? Então, bastante cuidado com aquilo que vocês recebem e muito mais com aquilo que vocês acabam repostando ou compartilhando, né? Isso pode sim ter um custo, porque você está fomentando algo que não é verdadeiro. E aí tem algumas dicas aí que vocês podem, e sugiro até que vocês levem isso mais adiante, né? Compartilhem com outras pessoas, né? Façam um trabalho de conscientização para que esse tipo de prática a gente consiga inibir, né? É difícil, mas ela é muito desqualificatória, né, das áreas de vocês. Principalmente se você é uma pessoa que, sem querer, acaba compartilhando. Até hoje, a gente recebe pedidos de doação de sangue, por exemplo, de pessoas que, muitas vezes, nem estão vivas mais. Mas alguém resgata aquela publicação e começa a jogar nas redes. Olha, é meu amigo. Cara, a pessoa copiou e colou, ela nem sabe quem é. Então, busquem a origem, tenham certeza de que aquela informação que você está querendo compartilhar, de fato, ela é verdadeira. Então, aqui tem algumas dicas com relação a bom senso, né, com relação à observação. Lembrem-se, né, da engenharia social. Lembrem-se que nós somos o elo mais fraco dentro de toda essa estrutura de tecnologia da informação, dentro dessa estrutura de informação. Busque a fonte, questione, será que aquilo é verdade? Aquelas promoções, né? Se você compartilhar com 100 pessoas, as lojas americanas vai distribuir 50 ovos de Páscoa. Gente, né? Coisas que a gente acaba encontrando e que não faz nenhum sentido. Pois bem, com 32 minutos praticamente, a ideia então era apresentar para vocês o órgão, o CERT, né, e o seu papel dentro do comitê gestor, e alguns materiais
que também vão ao encontro, né, de uma melhor utilização desses meios eletrônicos e digitais, que contribuem também para a nossa segurança, ok? Muito obrigado, nos vemos no próximo encontro. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a nossa próxima aula.